Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. Hoje eu, junto do professor Bernardo, o Dr. João Lucas, a gente tem um enorme prazer de contar com a presença do Dr. André Borba. O Dr. André Borba, para quem não conhece, é uma celebridade já nas redes sociais, mas muito mais do que isso, ele tem um currículo extenso e muito qualificado em plástica ocular. Ele teve seu fellowship na UCLA nos Estados Unidos, ele fez o doutorado dele na USP São Paulo, é professor e fundador da Oculoplastic Academy e hoje também atua como professor assistente da plástica ocular na USP de São Paulo. Então é um prazer ter o Dr. André Borba com a gente hoje para discutir um pouquinho como se diferenciar, especialmente como se diferenciar num mercado tão concorrido que é a plástica ocular. E claro, a gente vai falar de muitos outros detalhes ao longo dessa conversa. Então dá boa noite, Dr. André, boa noite, Bernardo, e boa noite, João. Boa noite a todos, agradeço mais uma vez ao convite e estou à vontade para que a gente possa conversar sobre a cirurgia plástica ocular. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje mais uma vez, né? Eu sempre estou, mas é sempre um prazer estar aqui. E receber o Dr. André Borba é um grande prazer, porque além de ser uma referência em cirurgia plástica ocular, uma pessoa assim que todo mundo aí que é da área se inspira, a gente é uma pessoa super gente boa, educado, sempre, né, ajudou muita gente lá no HC, sempre ensinou muito, então é um prazer muito grande ter aqui. E ter o João também, né, que é um cara assim sensacional, que está começando na trajetória da plástica ocular e que deve ter o Dr. André como referência. Então a gente trouxe ele também para ele trazer aqui um viés de uma pessoa que está começando, né, no mercado. Acho que vai ser bem interessante também. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Eu estou realmente honrado de estar aqui, ó, do André, como o Bernardo falou. Ele ajuda muito a gente lá no HC e vamos fazer esse bate-bola, esse contraponto do ápice da carreira, o começo da carreira, dificuldades, felicidades, tristezas. Pois não, vamos lá. Vamos lá. Assim, a gente vê que a plástica ocular é uma área que tem crescido muito nos últimos anos, parece que foi um boom da plástica ocular, mas você começou muito antes disso. A gente vê que a tua carreira no fellowship nos Estados Unidos foi ali na década de 90. Então, o que você acha que motivou esse crescimento? Como que foi o início dessa tua carreira em plástica ocular? E se puder falar um pouquinho do fellowship nos Estados Unidos, como que foi essa experiência de ir para lá? Eu tenho muito a falar, pessoal. Olha só, vocês vão me fazer lembrar momentos maravilhosos da minha vida, hein? Então é assim, o fellowship era, na época, não tinha celular, não tinha e-mail, igual vocês têm hoje, para mandar um e-mail, um correio eletrônico para algum médico que vocês queiram fazer alguma carreira fora. Então, eu fiz o seguinte, eu consegui algumas universidades, na época, alguns telefones tipo fax. E eu, por artigo científico, que na época a gente ia na Bireme, não tinha também Google Acadêmico, não tinha facilmente nada disso, nada, PubMed. Então, eu consegui o nome desse grande professor, que é o Dr. Robert Alan Goldberg. Tá? Ele é o chefe da UCLA na parte de cirurgia plástica ocular, reconstrutiva, via lacrimal e órbita. Bom, simplesmente era o cara que mais publicava na época, e publica até hoje, inclusive, né? E é uma pessoa extremamente acessível, né? Eu não sabia que ele era tão acessível, mas eu sabia da importância do nome dele como referência em oculoplástica. Mandei um fax para lá e eles acabaram me aceitando, fizeram uma entrevista por telefone. Eu fui para lá, fiz o board da Califórnia, passei, e aí a partir daí eu pude ser um clinical fellow por 1 ano e operava com eles e tal. E atendia os pacientes. Então foi uma experiência muito rica. Depois de mim, outras 2 brasileiras também foram, a Aline Pimentel e a Estefânia Diniz, né, que são referências também em oculoplástica, cada uma, a Aline está aqui em São Paulo e a Estefânia está em Brasília. Então, assim, na verdade, abre as portas para a gente, né? Você fazer um fellowship no exterior, naquela época onde plástica ocular, aqui, para nós era muito, no máximo uma blefaroplastia, se for falar alguma coisa estética, e funcional, todos aqueles nossos problemas que vocês já sabem, ectrópio, entrópio, cavidade anoftálmica. Então, eu via muito funcional, que é o normal, e a residência precisa disso, porque senão a gente não se forma. Fazer estética, cosmética, sem entender nada de funcional, não dá. Então, é fundamental a residência e o fellowship nessa área para atuar. E o legal é que eu lembro perfeitamente que eu cheguei no primeiro dia, estava tendo um curso, olha só, Dr. André, com 26 anos, eu estava tendo um curso
onde eles estavam demonstrando para o pessoal com a Universidade de São Francisco, demonstrando o uso do CO2, laser de CO2. E hoje, o que a gente está vendo nas redes sociais? CO2 e blefaroplastia, CO2 e blefaroplastia. Em 2022, que teve o boom no Brasil, né? Eu uso laser há 22 anos, desde que eu saí de lá, porque simplesmente melhora muito os resultados cirúrgicos, né? A blefaro ela acaba sendo muito mais otimizada, você melhora os resultados de rejuvenescimento como um todo. Então, uma blefaro torna-se um rejuvenescimento de 15 anos, 20 anos, tira mancha, você consegue melhorar muito a qualidade da pele e otimiza mesmo o resultado. Então, eu acredito que abriu a minha mente. Acho que o fellowship para qualquer um abre a mente, mostra coisas novas, inovação e pesquisa e tudo. E foi isso que foi aonde eu comecei. Eu acho muito legal, porque é um padrão que se repete das pessoas que foram para fora, né? Principalmente ali antes dos anos 2000, onde a informação não estava tão disseminada como é hoje, em outras áreas, né? Então teve Dr. Vital no glaucoma, vários retinólogos, professor Remo e tudo mais, e todos eles falam a mesma coisa, né? Que eles puderam trazer para o Brasil coisa nova, né? Mas eu queria saber se hoje em dia você ainda acha que existe essa disparidade de conhecimento, de tecnologia entre o Brasil e os países da Europa, dos Estados Unidos, ou se agora com a globalização, acesso mais fácil à informação, se isso já está um pouco mais nivelado? Ficou muito mais nivelado, não tenho dúvida alguma. Mas eu vou fazer uma comparação que me chama muito a atenção. Muitas vezes, eu trabalho também um pouco em Lisboa, e o que me chama muito a atenção é a cultura. Embora estejamos num país de primeiro mundo, num lugar que tem todo o acesso à informação, né? A gente ainda está ali, ainda um pouco menos adiantado em relação à cosmética, por exemplo, né? Então agora eu sinto que os meus colegas lá em Portugal, que estão nos assistindo agora, que estão começando a parte de oculoplástica cosmética, por exemplo. Entende? Então, fazer mais blefaro com laser, fazer mais algo mais cosmético na área de oculoplástica é algo diferente e atual né, nos dias de hoje. Engraçado, porque o Brasil é um dos países, assim, recordistas de procedimentos, assim, estéticos, né? Então, a gente pensa, assim, que a gente seria vanguardista nisso, porque todo mundo, pelo menos pelo que a gente ouve falar, o índice de cirurgia plástica, de pessoas que fazem procedimentos estéticos no Brasil é muito alto, comparando aí com outros lugares. Mas na época que eu voltei, tinha o seguinte... Tinha alguns, igual eu estava indo para fora, tinham outros que estavam indo da cirurgia plástica, da otorrino, a mesma coisa. Então, quando a gente voltou, no ano 2000, que eu já estava aqui, foi aonde a gente começou a utilizar, mas ainda era muito pobre, assim, as informações não andavam como hoje. Então, hoje, realmente, você fala assim, laser do CO2, nossa, e quantas outras coisas a gente pode usar de tecnologia, né? A gente vai falar mais pra frente. E como que foi essa volta para o Brasil? Assim, foi um desafio muito grande começar ali seu consultório? Quais foram os principais desafios ali para você começar a despontar com essa referência que você é hoje? Se você ficou ali muito tempo atendendo ainda a oftalmologia geral, ou logo que você chegou já teve uma grande demanda de plástica ocular para você? Conta lá o comecinho da carreira do consultório. Eu conto e com muito prazer também, porque eu acho que isso faz parte da gente ensinar. Se eu puder ensinar alguma coisa para o meu filho, minha filha faz medicina, e se eu puder ensinar isso, eu acho que é uma grande valia. É assim, gente, a gente se forma médico e tem que começar do começo. Não tem outro jeito, porque o valor que a gente vai agregando com os anos é esse, né, a batalha para chegar ali, entender que uma secretária tem aquelas dificuldades que hoje uma equipe de 20 secretárias podem ter, né? Então, começou um dia, você tem que entender o que aquela secretária passou para passar as informações e para treinar as outras. Então, nada é de um dia para o outro, né? Então, eu comecei, meu pai, família de classe média, eu voltei para o Brasil, eu não tinha um lugar ainda para atender, então eu aluguei, né? Aluguei uma sala,
Isso eu fui estratégico, eu queria um lugar que eu pudesse realmente ter um público-alvo que fizesse algum procedimento de cirurgia plástica ocular cosmético, e eu tinha isso em mente, eu gostava muito. E quando eu falo cosmético, não imaginem só uma bléfaro, tá? Uma pitose é cosmético, uma criança que nasce com pitose congênita, os pais querem que resultado? Além do funcional. Cosmético, tá? Então, uma pessoa que vai fazer uma prótese ocular também precisa de algo cosmético, não é? Então, assim, tudo isso eu queria que fosse de ponta, desde o começo eu tinha aquilo em mente, eu quero que seja um lugar de ponta. Então, eu fiquei muito próximo ao Hospital Sírio-Libanês, aluguei esse conjunto e comecei, mas paralelamente a isso eu trabalhei com Danilo Soriano, com Vital Paulino, com o Dr. Sá e com o Dr. Samir Bechara. Eles me convidaram e eu fiquei na clínica deles fazendo oftalmologia geral e casos de oculoplástica. Trabalhei também com Marcelo Cunha por mais ou menos 5 anos, com a doutora Rosana Cunha, que foi de grande valia. E sempre, gente, a gente vai agregando, porque vai conhecendo como fazer uma clínica maior. Eu não sabia, né? Meu pai era dentista e o médico mesmo era só eu que estava começando. E eu sempre fiquei ligado ao HC. Isso eu queria, também tinha em mente, manter a atividade acadêmica constante. Então, comecei a fazer o doutorado, não me desliguei. E aí era essa vida maluca que a gente, como médico, tem, que o João sabe muito bem. Eu nunca parei. Então, fazer doutorado, casei, tive filho, tudo ao mesmo tempo. Aí tinha consultório novo para cuidar e trabalhava em algumas clínicas. E assim eu comecei, né? Então, nada cai do céu, é tijolinho por tijolinho, né? Residência, fellowship, depois doutorado, e as coisas vão indo. Acho que é uma evolução. Por mais que o doutor André tenha começado há um pouco mais de tempo, eu acho que essa dica é válida até hoje, ela continua atual. Então, assim, se você quer se diferenciar e chegar um dia ali a ser uma pessoa independente e ter um destaque, eu acho que vale a pena desde o começo. Monta o seu consultório, monta um consultório para você atender, que seja um dia por semana, que seja você ficar lá esperando ter algum paciente. E nos outros dias você vai trabalhar em outras clínicas, mas é importante ter o seu espaço, é importante ter o seu cantinho, que isso aos poucos você vai fazendo sua clientela, né? E eu acho incrível, pessoal, hoje, a oportunidade que todos nós temos, né? Eu cresci nas redes sociais, como você falou, mas, veja, você hoje é capaz de montar uma clínica, você montar um portfólio das coisas que você faz, né? Claro, com sua formação, porque o paciente ele vai buscar informação e ele quer, dependendo do nível do paciente que você vai atender ou do nicho que você vai querer, então você consegue modelar isso com o tráfego digital. Então, hoje vocês têm a faca e o queijo na mão, tem quem estiver escutando, porque eu acho que isso pode ajudar muito uma clínica a crescer e um consultório no início, né? Eu vou introduzir aqui uma pergunta, Léo, do Marcelo Moacad, que é um seguidor nosso aqui, que está no mercado de oculoplástica, e eu vou direcionar essa para o João Lucas, porque ele falou assim, ó, gostaria de fazer uma pergunta específica sobre a inserção no mercado dos fellows recém-formados, que é a situação que você está vivendo. Ao terminar o fellow, é possível trabalharmos boa parte do tempo com um oculoplástico, ou se você acaba tendo dificuldade para se inserir no mercado, nas grandes capitais, ainda precisando trabalhar um bom tempo como oftalmologista geral? Como que está sendo para você isso, João? Então, eu acho que é desafiador e varia muito de onde você está inserido. Por exemplo, numa grande capital, São Paulo, você saindo de um fellow, você tem que tomar uma decisão. Você quer ser um oftalmologista que faz plástico ocular? Você quer ser um plástico ocular que também faz oftalmologia? Você quer ficar só em plástico ocular estético ou funcional? Ou você quer ficar só na plástico ocular estética? Óbvio que no começo, salvo em raríssimos casos, você não consegue ficar direto, quero só fazer estética. É difícil, entendeu? Então a gente tem que, primeiro, eu acho que a dica de ouro seria: arranje um local para você manter e desenvolver suas habilidades cirúrgicas, entendeu?
não sei, seja um AME da sua região, seja em algum local que tenha algum volume que você possa entrar. Ainda que os pacientes não sejam seus, mas que tenha um influxo de pacientes suficiente para você manter operando. Isso não serve só para plástico ocular, serve para quem quer fazer catarata, tem que manter mão de alguma forma. Mas eu acho que além disso, é interessante, como o doutor André falou, já se posicionar desde sempre dentro do mercado da questão digital, tá? Se você ficar esperando o melhor momento, esse melhor momento nunca chega. As condições ideais nunca chegam, entendeu? Então já cria sua rede social, seu Instagram, seu TikTok, abra seu perfil, já começa a produzir conteúdo e ali na sua mídia você já tem que já começar a direcionar o paciente que você quer captar. Por exemplo, quero fazer mais coisa funcional, cavidade endoftalmica, produza esse tipo de conteúdo. Mas eu concordo que, assim, às vezes são decisões difíceis de tomar, porque muitas vezes hoje em grandes centros, você até consegue fazer cirurgia plástica ocular em bons hospitais, com bastante volume. Só que às vezes o preço que eles vão te pagar, o valor que você vai receber é um valor baixíssimo, irrisório. Então, as grandes empresas sabem que você tem essa demanda de querer manter sua mão cirúrgica e se desenvolver, e por isso que não repassam um valor interessante. Então, assim, aonde que eu quero chegar? Eu acredito que esse paralelo de manter como oftalmo geral, pelo menos no começo, não tem como fugir, tá? Tem que manter para você, pelo menos, se financiar e conseguir promover esse desenvolvimento. E eu acho que outra coisa importante também, só para finalizar, é já ter uma rede de assistência. É muito interessante você conversar. Tem um dermato próximo, entendeu? Porque às vezes o dermato pode fazer blefaro? Pode. Mas às vezes ele não quer pegar alguns casos. Aí vai, encaminha para você. Aí para esse paciente, por mais que você saiba fazer um botox, um preenchimento, você não vai fazer esse procedimento no paciente. É uma política de boa vizinhança, né? Ele te forneceu o paciente e fala, olha, resolvi, fiz sua pálpebra, você vai voltar agora com a doutora para fazer o resto do seu rejuvenescimento. Então, assim, são algumas dicas que eu acho que dá para começar a se inserir nesse mercado. O que você acha, professor? Eu acho exatamente o que você falou, sem tirar nem pôr, é exatamente isso. E o meu posicionamento na época foi ser um plástico ocular no meu consultório, tá? Onde eu tinha, igual o Bernardo falou, assim, ficou meio separado, era meu porto seguro, que eu sabia que um dia ia dar certo. Então, o que eu fazia lá? Eram casos particulares, eu não tinha convênio, né? Ali era um lugar que eu atendia boutique. Então, são pessoas que são indicadas boca a boca, naquela época era assim, e até hoje a gente tem muito boca a boca, mas é interessante o que você falou. Sem convênio, também é uma coisa que a pessoa precisa decidir com mais dificuldade. Eu percebo que existe uma dificuldade até dos que têm convênio largar o convênio quando estão bem. Então, é algo importante. Mas eu acho que é importante isso que vocês falaram, né, de posicionamento, não só posicionamento digital. Mas, cara, vamos supor, eu quero ser o cara ali da estética palpebral, se eu não me posicionar como o cara da estética palpebral, e aí todo mundo te vê aí fazendo, sabe, tipo assim, o cara faz de tudo, quer pegar de tudo, o cara tá aí fazendo de pterígio, catarata, vitré, Refrativa, refrativo. Assim, eu pelo menos vejo dessa forma. Eu acho que o mercado hoje em dia exige um posicionamento. A não ser que você queira ser realmente um generalista, mas se você quer ser, eu quero ser Referência, né? o cara da retina, cara, se posicione ali como retinólogo. Não tô falando que você não deva atender oftalmo geral, mas, cara, ali, pelo menos a imagem que você tem que passar, eu sou retinólogo, resolvo casos difíceis, ou eu sou ali cirurgião plástico ocular, especialista em estética. Esse é o posicionamento que as pessoas vão ver de você. E é claro que você vai estar fazendo o seu corre para te sustentar. Em mas off você pode fazer outras coisas, exato, né? Exatamente. Mas esse posicionamento é muito importante, na minha visão, assim. Acho que é bem, bem relevante. Eu acho que agora voltar, a gente tocou um pouco nesse assunto, mas vamos falar com mais força sobre as mídias sociais, que eu acho que justamente na plástica ocular é onde as mídias sociais na área da oftalmologia ganham maior força, ganham maior divulgação. Queria saber, doutor André, como que ele começou esse papel dele nas mídias sociais, como que foi o início desse processo, como que ele chegou a ter esse sucesso todo que ele tem até hoje, como que ele mantém essa divulgação do trabalho. Eu sou apaixonado por isso aqui, ó. Por essas câmeras, por vocês, o que vocês estão fazendo. Sempre eu gostei, sempre. Desde criança eu editava vídeos com as dificuldades que nós tínhamos, eu editava, cortava, fazia teatro, era sempre essa coisa meio artística, eu sempre gostei. E fotografia também. Então, assim, são coisas que vão se complementando. Quando eu voltei de Los Angeles, eu tinha mais de 4.000 fotos de pacientes.
e eu tinha muito texto, porque eu estudei muito e fui fazendo alguns resumos. Então, o que eu fiz? Montei um site. Na época eu já tinha, em 2000, um site, mas existia. Mas foi visionário na época também, não era tão comum, Claro, né? não, eu sempre tive uma visão que eu gosto, né? Então eu sempre estava a par do que estava rolando aí. E eu acabei montando esse site. Só que era um site que não existia tráfego digital, não existia nada, era um cartão de visita. Tá? Então, se eventualmente alguém fosse indicar o Dr. André para uma amiga, olha, ele tem uma página na web, você pode acessar e ver quem ele é. E aí começou assim, e eu acho isso fundamental, inclusive, eu acho que é o que atrai o paciente, é saber quem você é, de onde você veio, a sua formação, isso atrai muito o bom paciente, né? Que é quem realmente vai dar valor ao seu trabalho e vai pagar pelo que você vai cobrar, né? Então eu acho que isso é fundamental, e foi aí que começou. Aí começaram, né, as mídias, mas na época nem tinha, o Facebook foi recente, né, toda essa coisa foi recente, mas já tinha um trabalho prévio e uma visão nisso, né. E qual que é a importância atual disso, assim, para quem está começando? Você acha que é obrigatório ter essa presença digital? E qual é a eu acho que é, né, mas eu queria a sua opinião. E assim, e qual é a você acha que é a forma melhor de fazer isso hoje em dia, que você acha que os pacientes porque às vezes deve ter algum tipo ali de forma de Instagram e tal, que deve vir muito paciente aventureiro, querendo saber o preço, quer fazer Eu vou parceria. falar tudo para vocês, porque isso aí eu sou craque. Imagino que deve chegar ali Gente. aquelas de influencers, faz uma parceria, uma permuta. Olha, então assim, vamos lá, permutas. Não faço permuta, tá? Não faço, não vale a pena, não façam permuta. É uma queimação que não tem como. Eu vou explicar, eu tive alguns, acho que eu fiz, foram 2 permutas que eu fiz, não valem a pena. Você só perde dinheiro, tá? As pessoas em geral, ninguém vem por causa disso. É raro, 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 tá? Então, tem que saber com quem você vai fazer, a não ser que seja, né? Não sei. Silvio Abraço. Entendeu? A não ser que seja, mas assim, o artista normal, né? Sinceramente, porque se ele faz propaganda sua, que o nosso conselho também não permite, então não adianta também, entendeu? Você perde de outro lado. Então, essa é a parte que eu não gosto. A outra parte, que eu acho que é terrível, que muitos perguntam na rede social, e isso quem faz para mim é o pessoal que faz meu marketing, né? Que faz toda a parte das redes sociais, eles têm essa resposta mais semi-pronta. Quando que eles não perguntam a avaliação. A avaliação é de graça, certo? Para fazer qualquer procedimento. Não, errado. Como uma avaliação de graça? Você é um médico, você estudou 6 anos, você fez residência, fez fellowship e vai atender de graça, o teu tempo não vale nada? Gente, o que é isso? Né? E o pior é que tem gente que faz. Tá? Então, como tem muitos que fazem, eu não digo oculoplásticos, tá? Mas muitos fazem, porque acabam tendo a partir daí um tipo de retorno. Então, eu não faço e eu sou contra. Eu acho que você tem que se posicionar também nisso. Seu valor, seu real valor, o seu tempo que você está lá com o paciente. Cobre menos, mas cobre. Né? Devolve na cirurgia o valor? Não, né? Então, tem coisas que você tem que se dar valor, né? E até a forma de como fazer essa divulgação no Instagram, né? A gente vê que muitos médicos hoje em dia, inclusive especialmente na área de plástica ocular, faz muito antes e depois, acaba querendo mostrar a técnica. A gente não vê isso na sua página. Então quem entrar vai ver mais lá. Nunca vai educativa a ver. sua página, né? Eu respeito com toda a ética que eu posso respeitar o CRM. Eu não concordo muito em não poder mostrar. Isso é o André falando aqui agora. Eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse mostrar alguma coisa do nosso trabalho, tá? Seria muito interessante. Até porque os pacientes, quando vêm para nós, eles querem ver no nosso consultório para eles terem uma noção de como vai ficar roxo, de como vai evoluir, como que vai ser o 3º, o 4º dia, o 7º dia. E com razão, eles têm que saber. Hoje o paciente quer operar e daqui 10 dias já está trabalhando, não tem tempo para ficar um mês de molho, né? Então eles querem ver, eles querem saber onde é a cicatriz, é normal, comum. Isso a gente poderia mostrar mais, né?
Mas eu não mostro também por respeito ao CRM. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, nós não podemos fazer antes e depois. Todo mundo que faz está infringindo, porque a gente vê muito, né? Faz e está infringindo. E recebe E notificação. recebe notificação, e não estão nem aí. Achei que tinha tido alguma flexibilização. Nada, Eles notificam, zero. então, eles estão atuando nisso. Não, a medicina não pode. Outras áreas podem, né? E aí que vem essa competição que talvez para os médicos, alguns que eu... É assim, gente, alguns médicos que estão começando, eu vejo muito, não sei se é da geração, eles querem ter sem ser ainda. Não sei se vocês veem isso, né? E eu acho que é válido ter, né? E tentar ser já, mas ainda não, então calma. Né? Não adianta por antes e depois, você não vai ganhar mais cirurgia, talvez você vai ganhar mais aquela semana. Quando você, sei lá, publicou e pôs um dinheiro em cima para patrocinar. Mas e depois? E depois da notificação do CRM? Entendeu? E tem notificação. Professor, Fazem denúncia. Tem outra coisa também interessante, até da área jurídica, né? Porque além dessa questão do CRM ser totalmente proibido, a partir do momento que você coloca um antes e depois, é quase que uma promessa de resultado, entendeu? Então, se o paciente vê um antes e depois e fala, olha, mas isso aqui ficou assim e o meu não ficou assim, entendeu? Então, acaba sendo uma relação menos médica e mais mercadológica até, né? Com certeza. E assim, eu vejo isso. Então, eu gosto de informar. Gosto muito de escrever também, isso é uma coisa que eu, desde criança, eu escrevo muito, e assim, eu gosto. Então, a informação, eu deixo isso em primeiro lugar nas minhas páginas, sempre a informação, para a pessoa saber o que existe, o que é, como trabalhar nisso, acho que é fundamental. Educar o paciente sobre os procedimentos, Educação. sobre as possibilidades que ele tem e mostrar um pouco da rotina também, né? Eu acompanho suas redes. Eu acho que o paciente tem interesse nisso, né? Ele quer saber também quem é o André, não só quem é qual Cirurgião, que a né? cirurgia que ele faz, qual a técnica que ele gosta, mas também eu acho interessante introduzir alguma coisa pessoal, mostrar alguma coisa de rotina. Eu tenho visto o João fazer também. Tô começando. Mostra a rotina, abre uma caixinha de perguntas. Eu acho isso muito legal, acho que é muito importante. A caixa de perguntas é fundamental. Eu queria ter muito mais tempo para responder muito mais coisa. Mas eu gosto dessa parte. O que eu tenho mais dificuldade é colocar um pouco da vida pessoal. Mas às vezes também eu tiro foto no restaurante, mostro meus filhos, né? Mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, até como que você vai mostrar e para respeito de todos, né? Isso, acho que agora que a gente comentou um pouquinho de até de antes e depois, eu acho que a gente podia falar de controle de expectativa, que é um setor muito importante na plástica ocular, né? Chega lá a pessoa no seu consultório com a foto, eu quero ficar assim, acontece Sim, isso? Acontece. Mal. Acontece pior. E eu vou explicar o que está acontecendo atualmente, que é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos e já está chegando aqui para a gente, tanto é que esse paciente me trouxe isso aí. O que está acontecendo? Como a gente está tendo um movimento muito grande de modificação, grandes melhorias que a gente pode fazer na face como um todo, né? Não só na área da ocular, então a gente melhora mandíbula, zigoma, enfim, nariz, né? O que está acontecendo? Tem alguns jovens que estão fazendo como se fosse uma consultoria para fazer um desenho ou modificar aquilo que seria mais bonito e belo para o seu rosto. Então, eles fazem um depois falso, ou seja, completamente digital, e apresentam para a pessoa. E daí eles têm um relatório do que é aquilo. Aumento da mandíbula em 3 centímetros, não sei aonde. Nariz empinado, não sei quantos graus. Boca aumentada, não sei quanto. E o paciente me trouxe isso e falou, doutor, quero ficar assim. Esses são os procedimentos... Um gabarito, né? Um gabarito. Esses são os procedimentos que eu devo fazer para ficar assim. Quem me fez para mim é um consultor oficial dessa página nos Estados Unidos. Então, ele fez e o senhor sabe inglês, né? Dá para o senhor ver o que é para fazer? Eu falei, eu sei inglês. Eu sei também o que ele pôs, mas ele não é médico. Então, calma. O que você... Não, isso aí está super comum nos Estados Unidos, doutor. Então eu falei assim, isso é um perigo, né? As expectativas desse moço em cima daquela foto que não existia nada a ver, gente, não tinha nada a ver com o rosto dele. Tá? Então eu tinha aumentado completamente, tinha que ir em 4 médicos para conseguir fazer aquela transformação, né? Daí ele queria começar pelos olhos,
né? E depois ele ia fazer toda a região da mandíbula, ia melhorar o nariz com outro médico, ou seja, eram uns 4 para chegar naquele resultado. E o cabelo também. Então, Ô, professor, pegando esse gancho, assim, eu consigo me colocar no seu lugar e imaginar como que o senhor se sentiu nessa situação. E agora, voltando para a minha situação atual, chega um paciente desse, a gente tem por um lado, olha, a gente precisa de volume, mas pegar um paciente desse logo do começo, no afã de querer fazer, para você fazer seu nome, você pode manchar a sua carreira para sempre. a partir desde o começo. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: como que você identifica e como que você maneja na hora de demitir um paciente? Porque tem paciente que você não tem como. Recusar o paciente. Exato, não É tem comum? como. Recusar, falar assim, ó, no Sim. seu caso, não consigo te atender. Eu tô recusando 2. Até estava falando com a Fernanda que estava aqui comigo, né? Infelizmente, a gente é obrigado. E não porque como médico, a gente sabe que aquela pessoa não está bem. Na verdade, é isso, tá? Não é que aquele momento que ela escolheu para fazer a cirurgia plástica não é o melhor momento. É isso. Para mim, a gente tem que ver com esse olhar. Você não pode julgar a pessoa em nenhum sentido. Então, você tem que olhar com o olhar médico e falar, ela não está bem, ela tem que melhorar. É esse olhar que tem que se ter. Aí fica mais fácil de você, como ser humano, entender. Uma das coisas que a gente não falou até agora, eu acho que eu queria só pontuar, é assim, a importância de você ser médico, a importância de escutar o outro, a importância é tão grande a ponto de você entender o que a pessoa precisa de fato. Porque tem pessoas que vêm e que depois a gente acaba não operando por esses motivos e viram pacientes para sempre, né? É assim, agradecidas. A família liga agradecendo. Doutor, muito obrigado por não ter operado minha mãe. Ela não estava bem para operar mesmo. Então, esse tipo de coisa, que tem um pouco a ver com o que você falou, do recusar, demitir, eu não demito. Eu dou um retorno para ela, tá? Falando, eu encaminho mesmo, falo, olha, eu acho que você não está legal, tá precisando, você está muito ansiosa, você não está, não sei o quê. Eu converso de uma maneira que eu dou o retorno, e isso acontece muito com cirurgias complicadas que a gente recebe, né? Então vem aquelas pessoas sem pálpebra, sem fechar o olho, com lagoftalmo. Hoje em dia é assim, você cresce um pouco, daí vem mais esses casos para a gente. Então esses casos são muito difíceis de manejar e a gente tem que ter bastante jogo de cintura. Então o olhar humano mesmo, aquela coisa do sentir o outro, da relação médico-paciente, ela ainda, gente, é primordial. Sem isso, não dá para você fazer estética, esquece. Quem quer fazer estética e não quer ser humano, pensa no dinheiro, que eu vejo muito. Em primeiro lugar, o dinheiro é maravilhoso, mas você vai pensar em cobrar alguém, né, só pelo procedimento estético em si e esquecendo que atrás daquela pessoa pode ter um grande problema. 40% dos nossos pacientes usam antidepressivos, só para vocês saberem. Todos que querem fazer plástica, 40% usam antidepressivos ou ansiolíticos. Então, quais são os pacientes com mais chance de dar problemas? Quais são eles? Os primeiros são aqueles que ligam para a secretária e tratam mal a secretária, né? Tratam mal a secretária, depois vai no consultório, quer passar na frente de todo mundo, se tem algum atraso, quer passar na frente. Esse paciente, a minha equipe no consultório, ela está instruída a me falar tudo sobre os pacientes que têm esse comportamento. Esse comportamento não é o comportamento do paciente que eu pretendo ter, entende? Então, assim, tratar mal a moça que serve café, para mim, já é um ponto a menos, porque daí eu posso demitir, sim, né? Eu tenho esse direito, mas eu ainda sou mais polite e não demito, eu demito. Eu deixo em banho-maria até perceber que eu posso operar um dia. Mas assim, gente, muita atenção com esses pacientes, né? Existem na estética, existe um número um pouquinho, talvez um pouco maior, e eu acho que vale a pena ter o cuidado para não se expor, porque muitas vezes você pode se expor até nas redes sociais, né? E a pessoa, talvez por maldade, pode também sujar seu nome, como você disse, piorar a situação. Então, muito cuidado. E eu acho que isso que o João falou é interessante. Quando a gente está no começo da carreira, a gente tende a querer, né? Pô, você vê aquele paciente, você já vê com o olhinho assim, vou fazer um procedimento particular, vou ganhar meu dinheirinho, aquela coisa.
mas esse paciente que está com uma expectativa ali desalinhada, desajustada com o que é a realidade, cara, ele é o que tem o maior risco também de te processar depois, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, né? Às vezes esse dinheiro que você tá ganhando ali vai te Vai sair embora, caro vai. depois. Você tem que acreditar, né? Ele tem que acreditar em você, você tem que acreditar nele para ter a cirurgia, né? Sim, e eu acho que a expectativa em si, às vezes, nem é o maior dos problemas. Às vezes é o paciente, assim, porque a parte da anamnese na plástica ocular, a gente tem que entender qual o motivo do paciente, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem que explorar, questionar ativamente. Às vezes o paciente tem um transtorno dismórfico corporal, ele se olha no espelho com uma coisa, e vê uma coisa que não existe. Ou assim, você pergunta como é que tá a questão de relacionamento, família, deve ser muito comum no seu consultório, doutor, acabei de separar do meu marido, acabei de separar da minha esposa, e acha que a cirurgia plástica vai devolver algo que não vai acabar devolvendo. Então, acho que são coisas que a gente tem que explorar para evitar e se preparar, né, melhor até para a cirurgia e para o pós-operatório, né? E sempre perguntar para o paciente: você acha que esse é o melhor momento para você? Acho que essa pergunta tem que ser feita. Porque nesse momento, você não acha que você não está muito bem para operar? Nesse momento você desmonta o paciente, muitas vezes ele chora, fala, não, doutor, não estou bem, estou fazendo isso, Olha, vocês podem parecer, né? Vocês vão falar, nossa, durante a pandemia, 3 pacientes, durante um ano e meio, queriam suicidar-se. E o que eles foram fazer no meu consultório? Pensa. Então, eu só descobri porque eu sentia que alguma coisa, por isso que eu falo da relação médico-paciente, alguma coisa não estava bem, não estava se encaixando ali, né? Aí eu pedi da licença para a esposa, levei ele para minha outra sala e comecei a perguntar, começou a chorar, não, doutor, eu tentei suicídio a semana passada, você fala, meu Deus, e esse homem aqui, porque a mulher quer que ele opere a pálpebra. Então, esse tipo de coisa, você fala, não é possível, né? Olha como o médico tem a importância e a gente que faz estética muito, muito, muito mesmo, né? Pega pessoas vulneráveis. Muito. Queria direcionar uma pergunta agora que deve ser uma das campeãs aí da nossa caixinha de perguntas quando a gente abre lá de quem tem interesse em plástica, que é a questão da competitividade do mercado e essa interseção que tem com outras especialidades, né? Então, embora a oculoplástica, como o Léo falou no começo, esteja crescendo bastante, muitos procedimentos novos, novas tecnologias, também existe essa concorrência com outros profissionais que querem, né, o mesmo mercado, né? Então, assim, o cirurgião plástico, né, geral, dermatologista, eventualmente um otorrino e até não médicos hoje em dia, né, tipo dentistas, esteticistas, biomédicos. Mas também queria fazer o contraponto também o seguinte, então assim, queria saber como você vê essa concorrência, até se você acha que o mercado tá difícil para quem está começando ou se você acha que tem muita oportunidade, e também qual é o limite do oftalmologista também, né, do cirurgião plástico ocular, assim, porque ele pode se aventurar a fazer um procedimento assim de preenchimento de mandíbula, até onde ele pode ir também, né? Se as pessoas também querem pegar do oftalmo, até onde o oftalmo pode ir, desde que ele tenha capacitação e tudo mais. Posso falar, João? Com Porque eu queria também escutar, porque a minha visão é um pouco diferente talvez da sua. Sim. Eu não acho tão... a competição não é tão ruim, sabe? Quando a gente fala em mercado, é péssimo, mas não é tão ruim ao mesmo tempo, porque estimula que aumente o número no nosso consultório de outros procedimentos, tá? Então, quando uma pessoa fala em blefaroplastia e o paciente nem tinha pensado nisso, mas alguém falou em blefaroplastia, como aconteceu a semana passada com uma paciente minha. A dentista dela queria fazer blefaro nela. Já tem dentista de muitos anos, né? Então, tem uma super confiança. E aí ela me buscou, porque ela percebeu que alguma coisa seria mais interessante ela ir e fizesse pálpebra do que alguém que fizesse dente. Então, eu achei interessante como ela pensou. Que falei que, puxa, se todos os pacientes fossem assim, né? Então, é isso, gente. Eu acho que existe a competição, é ruim por um lado, mas por outro a gente sempre, quem está no seu quadrado vai ganhar. Se você está no seu quadrado e sabe fazer aquilo, você está ganhando, sem dúvida nenhuma. Porque é a mesma coisa de eu querer fazer uma jaqueta ou colocar lentes de contato nos dentes. Eu não faço, né? E na clínica tem uma dentista para isso, tá? E eu trabalho com minha irmã é dentista,
vocês devem conhecer também, ela foi a minha... A musa do livro, né? Ela foi a nossa modelo do livro de rejuvenescimento. E ela também faz a harmonização orofacial, que é uma especialidade dentro da odontologia. Então vejam só como eu estou vivendo essa situação. Tá? Então o paciente dela é dela, o paciente meu é meu. Cada um tem no seu quadradinho, né? Para não ter problemas, para acho que nenhum esbarrar em ética nem nada. Mas o mercado, o sol nasceu para todos e a gente tem que respeitar porque cada um tem as suas direções e orientações. Só acho que, para quem está começando, tem uma vontade mais... Não dá uma raiva, assim, fala, putz, agora o dentista vai pegar minha pálpebra. Acho que nem Mas só pode? isso. Dentista pode fazer bléfaro? Agora acho que não sei. Ficou uma época que podia. Isso é muito bizarro. É porque essa questão acaba que é do próprio conselho, entendeu? Não tem como um conselho de medicina atuar por cima de um conselho de outros profissionais, entendeu? Não tem como a justiça comum julgar isso. Até tem, e mas quem vai julgar? O nosso próprio Exato. paciente. Então, a informação, ela deve ser para todos. Olha, se você quer fazer uma boa harmonização facial na região, né, de terço inferior, tá com problema realmente de gengiva, né, toda essa região, acho que o profissional, quem faz orofacial é muito bom para isso, né? Mas chegou na área das pálpebras, eu sinto um certo incômodo, não pelo... Talvez o profissional tenha essa capacitação, ele saiba fazer. Mas eu fico realmente preocupado porque eu sei, durante os anos, a gente fica com mais medo de operar uma bléfaro, às vezes. A responsabilidade de pegar e medir 10 mil vezes aquela bléfaro para ver se eu não estou fazendo nada de errado, ainda com 28 anos de formado, 29 anos de formado esse ano, e 8 mil bléfaros, eu realmente tenho bastante preocupação. Cada paciente é único. Então você faz 8 mil bléfaros, mas até hoje eu meço 10 mil vezes antes de fazer a incisão. Então, assim, é isso que isso porque a gente tem que muito cuidado, né? Muito cuidado. Toda hora você olha a órbita, você olha todos os outros pontos, que claro, quem faz só isso sabe fazer um pouco melhor, né? E eu vejo até pelo lado do copo meio cheio, com esse aumento de número de pessoas fazendo, eles acabam fazendo muitas vezes um procedimento que o paciente não fica satisfeito e ele insatisfeito acaba procurando alguém, dessa vez, que tenha mais experiência. Então eu imagino até que possa ter crescido uma procura no teu consultório de pessoas que já operaram. Para mim, ok. Mas para quem está começando, talvez esteja um pouco nessa fase do, né? Mas não sei se a gente perde, aí que tá, não sei realmente. Eu acho que tem alguns João? pontos nesse aspecto, professor. O primeiro de tudo é o seguinte, o plástico ocular, ele larga atrás, porque ninguém nem sabe que existe essa especialidade. Tá começando. Grande público. Faz cirurgia de pálpebra, fala assim, é o plástico geral, é o cirurgião plástico. Nossa, o oftalmologista faz cirurgia de pálpebra? Então, assim, nossa primeira função, principalmente quando a gente se coloca no meio digital, é de educação. A gente tem que educar o paciente e tem que puxar para o nosso lado. Poxa, sou um oftalmologista especializado em plástico ocular, eu estudei para isso. Eu posso avaliar a saúde do seu olho. Tem situações que o paciente tem problemas oculares que contraindicam a blefaroplastia e que outros profissionais não vão saber nem contraindicar. Sem dúvida. E a gente sabe, olha, não é só pele, a gente mexe em músculo, mexe em bolsa, conhecimento de anatomia, estudamos 3, 4, 5 anos para isso. Sim. Então a gente tem que usar essa questão ao nosso favor, entendeu? E agora, quanto a outros profissionais fazendo, eu acho que eu até concordo com o senhor nessa. Acho que, assim, você pode fazer? Você faz. Mas você tem que saber resolver os problemas. Sabe por quê, João? Na hora que der problema, complicou mesmo a blefaro, ele não vai voltar naquele profissional. Ele vai em alguém que só fazia aquele problema. E por isso que é importante os oftalmologistas também, né, referenciarem, né, porque igual você falou, o grande público não sabe que tem plástico ocular. Pô, mas todo mundo vai no oftalmologista fazer uma consulta de rotina. Então, pô, vamos encaminhar para os colegas cirurgiões plásticos. Mas pegando um gancho nessa parte aí, Bernardo, eu acho que para quem está no começo, uma dica boa é, por mais que a gente atende, pelo menos aqui em São Paulo, via de regra, a gente atende em lugares que a gente vai 4, às vezes 5 pacientes em 1 hora, entendeu? Então, a gente é super corrido na oftalmologia geral, mas a gente tem que pensar e já começar a nossa triagem por aí, entendeu? Vem um paciente com excesso de pele e fala, olha, isso daqui te incomoda?
eu faço esse tipo de cirurgia, entendeu? Que eu tenho, né, é que todo paciente que faz uma faco tem uma faco bem sucedida, se você oferecer uma blefa, desde que tem indicação, óbvio, mas não muitas vezes tem, ele vai topar, cara. O cara tá tão feliz com a faco, e aí fica mais feliz ainda com a blefa, né? Eu ficava chateado às vezes lá no HC, né, eu não fazia blefaro, mas fazia uma faco, às vezes encaminhava pra blefaro, às vezes o paciente ficava mais feliz com a blefaro do que com a faco. Falei, pô, você tava enxergando muito melhor depois da faco, mas a beleza, mexer com a beleza é muito legal isso, né? Você melhorar, isso que deixar me tua levou alguém mais pra belo. oculoplástica, foi isso aí. E voltando naquela minha pergunta, assim, qual que é o limite? Até onde o oftalmo pode ir? Ele deve ficar restrito ali na região das pálpebras ou ele pode se... Olha, eu posso agora falar um pouco desses cursos que a gente faz, né? Nesse nicho que eu comecei a entrar, eu percebi o quanto esses médicos tinham vontade de melhorar. Muita gente do interior, muita gente de muitas cidades menores, que a gente sabe que não tem muito recurso, eles acabam tendo uma demanda. Então existe a demanda para eles já, está pronta. Esses cursos, por exemplo, de Botox, o cara vai lá que ele quer aprender Botox porque eu sou retinólogo, doutor André, mas no meu consultório tem um monte de gente que quer fazer. Então eu já deixei um folder lá e pronto. Estrabólogos também já fazem toxina botulínica nos músculos. Por que não estender isso para os pés de galinha e glabela e frontal, né? Então é assim que a gente percebe o movimento de crescimento, tá? E porque existe uma demanda, e aí vai. E desses, daí já vai... Mas, doutor, o senhor preencheria aqui também? Aí, puxa, doutor André, preciso agora aprender o preenchimento, pelo menos o naso labial. E aí vai. E é engraçado que é uma demanda que os laboratórios por trás acabam também não tendo mais... Não existe tanta restrição nisso, né? Então, eles acabam vendendo, depois que você faz o curso, tal, eles acabam... deixando os telefones e tal, e você vai lá e compra e faz, mas tem que ter ciência do que você está fazendo, tem que ter segurança, não adianta você fazer algo que vai dar problema, vai ter uma oclusão vascular, e aí? Um oftalmo com oclusão vascular aí é pior, né, do que se fosse uma outra especialidade. Mas tem um médico para tudo, o dermato, se você souber caminhar junto com o dermato, eu acho que é uma grande valia para quem está no começo, eu acho que o João falou um ponto importante, ele pode mandar, né, paciente para vocês fazem uma troca interessante, otorrinos, né, nossos colegas que fazem nariz, quantos otorrinos eu já não operei, eles fazem rino e eu faço a parte dos olhos, tá? E dentistas, por que não, né? Fazem o rejuvenescimento dentário, você faz a pálpebra, faz a bichectomia, você faz a pálpebra, né? Essa questão de limite, eu acho que vai muito daquela questão de posicionamento também de mercado, entendeu? Você quer ficar só na região do terço superior da face, na região periocular, você fica só naquela região, entendeu? Agora, se você se propõe a ser um cirurgião de estética facial, um plástico ocular que mexe estética facial, você tem que estar ciente, tem que saber fazer isso, saber manejar complicação e tudo. Você tem que ser impecável. Porque qualquer problema que o senhor tiver fora da sua área oficial, entre muitas aspas, você vai ser julgado 3 vezes mais pelos seus pares e pelos colegas das áreas, entendeu? Então... E aí, para se capacitar, tem aí a Oculoplastics Academy. Cara é internacional, chegou da Bolívia hoje, estava dando treinamento lá, vai para Portugal direto, vai no mundo todo. Então, depois a gente vai combinar aí uma parceria. Quem tiver, quem for no Oft Review, depois vai lá chorar um desconto com o André. A gente pode fazer um cupom, depois a gente fala disso. Realmente a gente pode fazer um cupom. Acho que falar de formação mesmo, porque o doutor André comentou assim que muitas vezes o retinólogo vai e faz um curso para fazer um botox ou para um preenchimento, mas eu queria saber justamente assim, como é que você acha que deve ser existe uma formação ideal ou cursos são suficientes ou são caminhos diferentes? Vamos falar a verdade, assim, o curso para uma toxina botulínica vai muito bem, tá? Eu acho que é algo assim mais, tem uma técnica, tem trabalhos que mostram um guia praticamente, inclusive um é o meu trabalho com a doutora Suzana. Então o que a gente fez? Montou um guia para a pessoa, justamente tudo isso foram demandas dos cursos, a gente sentia que necessitava de alguma coisa para não ter complicações perioculares, então existe um guia fácil, a pessoa vai lá e sabe fazer o Botox. Ok, mas qual é o grande problema? Preenchedor. Não dá. É realmente para médicos que querem fazer, querem ter uma noção de como fazer.
e depois tem que ter um treinamento maior. Não tem como, porque você tem que tapar de toda a anatomia facial. Tem que entender toda a vascularização da face. Tem que entender sobre as viscosidades de cada produto. São vários materiais atualmente. Nós temos injetáveis de todos os tipos, né? Para nós é tão rápido que a gente tem que ter... Eu sou speaker de duas dessas empresas, né? De injetáveis. Essas grandes empresas, e é muita novidade, toda hora tem uma coisa nova. Então, a gente tem que ficar atento, ler os trabalhos, entender como que atua cada substância, onde injetar, a quantidade a ser injetada. Agora, o que em todas elas prevalece? O dom, né, e o talento do médico, e o bom senso do médico para indicar cada coisa. Porque a gente consegue, pessoal, rejuvenescimentos maravilhosos, desde que você, na área dos olhos, desde que você agregue tudo de uma maneira bem natural e você consegue um pouquinho de cada, você melhora a qualidade de pele, tônus, você melhora os excessos, né? Mas tem que saber o que indicar e aonde indicar. E esse é o pulo do gato. E é interessante que essa parte de estética em geral, que essa indústria, né, que tem essa parte da dermatologia, mas também essa parte estética facial, é a indústria mais pujante, assim, da medicina, em termos de grana investida, né? E então o médico, ele tem que também ter o senso crítico, tem que estudar, buscar as referências mais atuais e não também apenas, né, ir ali no papo do representante, né? Se Então acho que é entregar. muito importante isso, porque acho que o oftalmo não tem noção, o oftalmo geral não tem noção do tanto que essa parte de estética, a indústria, eu vejo na dermatologia é uma coisa muito forte e na estética facial também, então é muito importante também, né, E gerou uma demanda, porque assim, a gente, por exemplo, eu tô no Fellow do HC, a gente tem questões patológicas imensas, a gente atende múltiplos pacientes, mas mesmo assim, essa questão de estética, da cosmiatria, a gente tem que fazer cursos por fora. Então entra um pouquinho na pergunta que o Leonardo falou, entendeu? Por mais que você esteja numa grande instituição, eu acho que os cursos extras são parte fundamental na formação e na complementação médica, porque... Para abrir a mente. Exato. E a gente que estuda essa parte de ensino, a gente sabe que dermatologia é a área que mais consome atualização. Mas acredito que a oculoplástica esteja mais ou menos próximo, porque não tem jeito, né? Você não vai conseguir aprender no HCzão da massa tudo que tem de mais novo em estética. Não dá, A gente, por exemplo, incompatível. o que eu fiz, né? Pensando exatamente nisso, né? Quando eu pensei na Oculoplastics Academy, o que eu queria, na verdade, é mostrar tudo que a gente faz que não é ensinado. Por isso que eu fiz os cursos. Então, assim, no cadáver, por exemplo, é algo incrível. Você faz todos os procedimentos palpebrais no cadáver. Então, o nosso primeiro curso foi em Portugal. Agora a gente já teve 2 no Brasil também. Vai ter um agora em Portugal em setembro, agora. E o mais interessante, depois tem um curso apenas de toxina botulínica e injetáveis. Aí tem um outro só de tecnologia, porque tudo isso vai agregando. E é isso que faz o nosso paciente ficar natural, o olhar ficar belo. Agora, para isso, tem que saber cada uma dessas, tem que abrir a mente, não tem jeito. E eu acho Tem que que é abrir muito a legal mente. esse viés de ensino, porque te deixa sempre muito atualizado, né? Eu sinto isso também. Quando eu vou dar uma aula de algum assunto aqui no curso, eu quero ser a pessoa que mais sabe aquele assunto ali, né? Você não quer passar vergonha, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso deve impulsionar a sua carreira como um todo também, né? Você está sempre estudando, sempre atualizado. Isso, você ser um professor, traz um certo prestígio para o consultório. Então, acho que é muito legal. Uma coisa puxa a outra, e eu não tenho dúvida, com os anos isso fica mais forte, né? Porque você vai agregando conhecimento. É conhecimento e daí, claro, tem a autoridade, essas coisas que estão agregadas. Né? E quem tem acompanhado com regularidade assim o Oftcast tem percebido um elo comum assim de pessoas de sucesso nas suas áreas, né? Todos fizeram os fellows em diversos lugares sofisticados, reconhecidos, mantiveram um vínculo acadêmico, todos mantêm esse vínculo acadêmico e estão sempre estudando e criaram seu espaço, seu consultório para atender os pacientes particulares no início de carreira e cresceram com isso. Então é engraçado, né? E tem um espírito empreendedor.
E empreender não é só, vou criar uma Business, startup, um aplicativo. Não, cara, empreender é vontade de criar uma coisa nova, pô, vou criar o meu consultório, vou crescer meu consultório, ou então no caso do Dr. André, vou, pô, criar um treinamento, um negócio que Uma não, educação que não continuada, tem no né? Brasil. Então, acho que esse espírito empreendedor é fundamental para quem quer ter destaque. Seja empreender no seu consultório, seja empreender dando um curso, seja empreender, sabe, de várias formas. Esse espírito eu acho muito importante para. Lógico, tem perfis e perfis, né? Tem pessoa que vai estar confortável trabalhando numa clínica de terceiros e tá tudo bem, ninguém tem obrigação. Mas eu acho assim que você percebe, você avaliando as pessoas que realmente têm aquele destaque absoluto, são pessoas que desde o começo investiram no seu próprio nome, não ficaram ali acomodados, né, trabalhando numa clínica de outra pessoa. Então, acho que isso é muito importante. Acomodado é uma palavra que eu nem sei o que é. Nunca eu parei, né? Isso é uma outra coisa. E quando você fala de empreendedorismo, uma palavra que vem na minha mente é agregar. Eu sou o cara que adoro juntar pessoas. Eu adoro juntar pessoas, propiciar reuniões para que a gente possa conversar sobre os assuntos. E eu acho que isso faz um sentido muito grande quando a gente faz esses cursos, por exemplo. E muitos deles também têm um gosto por pesquisa, né? Muitos fizeram doutorado, então você percebe um modelo ali, né? Ninguém tem obrigação também de fazer doutorado, pessoal. Eu não fiz doutorado e não pretendo fazer, mas você vê que existe um padrão ali da galera que é realmente top, assim. Então, são pessoas que vão atrás, que estudam sempre, gostam de estar no meio acadêmico, gostam de pesquisa, isso é muito legal. Eu acho que um tema que a gente não conversou, acho que a gente podia, só para voltar um pouquinho, é a questão do seguro, assim, porque a gente vê que a plástica ocular em especial, é o suporte de advogados, de riscos de processo e tudo mais. Eu acho que é uma área na oftalmologia que é muito importante. Como que você vê essa questão de você ter algum seguro médico, algum advogado para evitar esse tipo de... Olha, pessoal, em Portugal é obrigatório, então aqui, desde que eu fiz lá, eu fiz aqui. Eu acho que, e faz 10 anos, eu acho que é importante o médico ter, e tem que ter, porque, gente, não é só a pessoa física, tá? Isso é importante. Quem for procurar para fazer, tem que fazer na pessoa jurídica e física. Porque quando uma pessoa aciona, e geralmente existe um mau caratismo, quando não é erro, realmente existe um mau caratismo junto, existe uma coisa meio que, né, vamos... Então, assim, vale a pena você ter, eu acho que eu recomendaria para quem fosse fazer só estética, e geralmente são seguros, não oftalmologia só, né? Para quem faz oculoplástica tem que fazer cirurgia plástica, tá? Então é interessante esse Na pessoa física e na jurídica. na jurídica. E Sim. conta um pouquinho pra gente, só pra gente finalizar, do seu livro, né? Você lançou um livro recente, foi legal a experiência de publicar um livro. Foi o primeiro livro que você publicou? Já tinha Não, outros? eu tinha publicado da técnica de rejuvenescimento facial em 2018 com a doutora Suzana, onde a gente fez esse que a minha irmã foi modelo, né? Que a gente faz todos os pontos de toxina botulínica, também de preenchedores, baseado sempre na nossa necessidade de ensino. Na época a gente estava começando muitos cursos no HC, que eram cursos de capacitação para os nossos médicos e também de fora. E a gente em todos os lugares, então a gente via a necessidade de ter um guia, de ter algum material, e virou um livro, né? Então esse foi o primeiro. E depois tem bastante capítulo de livro e tal, mas o último foi do CBO, tema oficial foi oculoplástica em 2021, e eu e o Dr. Limonge fomos os relatores, né? Então aí foram mais de 250 autores, nós convidamos grandes nomes da oculoplástica brasileira, foi uma honra, né, o convite pelo CBO para poder fazer esse livro. E assim, com muita dificuldade, porque a gente estava na pandemia, então um momento meio complicado, as pessoas estavam confusas, vocês sabem, todos viveram esses momentos, mas aí foi um livro lindíssimo, que tem muitos vídeos, então quem tem vontade de aprender oculoplástica, esse livro pertence ao CBO, é um livro que o CBO que patrocinou, né? E a editora foi ótima, a Conexão.
Tem um outro volume anexado, que é um volume só de tumores e oncologia, com um patologista lindíssimo, de histologia, lâminas e tal. Então vale a pena. Nosso livro pesa 7,5 kg. É um livro gigante, é um compêndio mesmo de oculoplástica, reunindo vários nomes da oculoplástica brasileira e internacional. Eu quero fazer mais uma pergunta que me veio à cabeça agora aqui, que como você dá cursos aí, igual você voltou do Bolívia agora, qual que é a sensação que você tem de causar impacto, assim, um impacto global e na ponta mesmo? Porque você foi lá na Bolívia capacitar alguns médicos que agora vão replicar aquilo que você ensinou e vai beneficiar a população da Bolívia. Então, olha isso. E eu falo assim com muita humildade também da nossa parte. Uma aluna parou, mandou uma mensagem outro dia e falou: "Ó, eu tô no Acre, sou aluna do curso de vocês não têm noção do tanto que o curso de vocês ajuda a gente aqui no Acre, porque a gente não tem acesso a reuniões, a gente não tem acesso a discussões científicas, então ajuda muito". Então a gente fala assim: "Caraca, tô causando impacto de certa forma na medicina do Acre, no atendimento oftalmológico do Acre". E eu queria saber qual que é a sensação para você disso, de exportar conhecimento e poder atingir tanta gente de forma indireta, assim? Então, olha que coisa. Atualmente, eu sou convidado muito pelos congressos de dermatologia, de cirurgia plástica, né? E também de oculoplástica ligada muito mais à estética, tá? Porque eu realmente me posicionei desde o começo muito mais nisso. E o impacto é enorme, porque geralmente são pacientes ao vivo que eu opero ou faço algum procedimento ao vivo. Então, eu tenho contato com o paciente e com os médicos que me convidaram. Então, quando eu chego e tenho aquela energia tão positiva daquele momento, eu estou chegando no aeroporto, está lá meu nomezinho ali, e daí você entra lá no carro e tal, você fala, puxa, né? Daí você chega, doutor, que é muito, Venci na muito... vida. Não, é muito legal. É assim, é algo que realmente é um gosto muito grande. Então, eu tenho bastante... agradeço muito a Deus por tudo isso, porque foi o que eu sempre quis, né? Foi o que eu lutava, assim. Eu lembro quando eu estava dando plantão, minha filha tinha nascido. Eu dava plantão, gente. Eu voltei dos Estados Unidos e dava plantão de clínica médica. Vamos lá, né? É o começo, tá? Então, assim, quando eu lembro que eu falava, putz, eu sei tanto de oculoplástica, ainda tô aqui dando plantão. E demorou para eu ter o consultório rendendo. Então, assim, gente, foi muito investimento mesmo, né? O plantão pagava muitas vezes a secretária, entendeu? E é por aí, eu acho que a gente tem que ter essa fé, essa vontade, essa energia e a positividade para não deixar e não desistir de nada. Se é um sonho, vai em frente. Acho que isso tem que ter muita paciência. Paciência e resiliência, né? Agora é muito legal abraçar um colega seu do outro lado do planeta, né? Como agora eu estou coordenando um grupo do Congresso Mundial, né? Então, do VOC. E aí, que está sendo na China, vai ser dia 12 de setembro na China. E aí eu fico imaginando assim, como é bom a gente poder conhecer gente de todos os lugares. E isso é uma coisa de aquilo de novo, volta ao agregar, né? Ter a vontade de reunir pessoas, falar sobre assuntos que a gente faz. Pessoal, a vida de todos os médicos é igual no mundo todo. É tudo igual. Médico é médico em qualquer lugar. E oftalmo também, né? A gente tem muita coisa em comum. Então, é muito bom. Legal. Eu acho que é isso, né? Acho que foi um episódio, assim, sensacional. Acho que as pessoas vão ouvir, vão reouvir, porque realmente o Dr. André deu um show aí. Agradecer o João, participação especial também. Falou muito bem. Vai estar, né, sempre bem convidado aí para participar com a gente também. Bernardo, Muito obrigado, doutor André, doutor João. Foi uma participação assim brilhante, inspiradora. O João também com as suas contribuições assim da parte mais de quem está começando é muito valioso para os nossos ouvintes também. Então, agradecer a presença dos dois, principalmente o doutor André, que sabe que está aí todo o tempo viajando, então não. Mas eu tempo posso é dizer que foi valioso, né? muito fácil marcar, porque ele é super gente boa, não teve nem. Ah, bora esse dia, bora. Então, assim, obrigado pela presença e acho que o pessoal vai gostar muito do nosso papo. Eu que agradeço vocês dois, também pelo empreendedorismo de vocês. Eu sempre gostei disso e quando eu vejo vocês, o sucesso que está fazendo, é bem merecedor. Tenho certeza que isso aqui vai voar, né? Parabéns mesmo, né? E o João, daqui a 10 anos, vai estar aqui
onde eu estou sentado. Então, parabéns também. Gosto muito do João, super ótimo fellow e, assim, sem dúvida nenhuma vai ser um dos vencedores aí. Agora aqui já não tem nem o que falar, já venci. Vai chorar. Eu chego em casa agora, vou pro banheiro, ficar feliz, chorar. Mas é isso mesmo, cara, tem que pensar, agradeço a Deus pelo sucesso que eu vou ter daqui, tem que ter positividade. E assim, eu queria agradecer muito, porque é uma honra estar nessa mesa. São todos vocês, professor André, assim, só a gente sabe o que acontece lá nas segundas e quintas no HC, nos casos que o senhor já ajudou, o senhor é e será uma inspiração para mim, tá? E eu queria também deixar uma mensagem final para quem está vendo, quem está no começo de carreira também, os problemas todos têm, eu acho que a gente tem que ver o outro mais como uma inspiração e menos como comparação. É injusto eu olhar para o professor e tentar minimamente me comparar com ele agora. A gente tem que se posicionar, como eu já falei, desde sempre, a gente tem que entender que estamos no começo, paciência, educação continuada, cursos, mais cursos, atender seu paciente com dignidade e o resto vem naturalmente, né, professor? O mais importante é o boca a boca. Você falou do boca a boca, eu acho que é o mais importante para tudo, até para a gente estar num negócio digital, a força do boca a boca, de um aluno falar, faça esse curso e tal, é o melhor tipo de indicação, muito melhor do que outras formas. Então, Total. Atenda bem o paciente, como se fosse o último paciente que você vai atender, examine ele bem, ouça ele, que isso vai aos poucos virando uma bola de neve, Vocês né? não têm noção do que é você fechar, só para fechar aqui. Doutor André, eu estou vindo aqui porque eu estava vendo alguns nomes para operar, eu já tinha o senhor na lista, mas o senhor acredita que 2 amigas me indicaram o senhor? Acabou. Por que ela veio? Por causa da indicação boca a boca. Então, ainda é a mais forte. Por isso que a gente tem que ser o cara com o paciente. Real, você como ser humano, né? Entender, sentir. A gente não fala muito disso, de sentir o paciente. Você tem que sentir. É isso que a gente tem que fazer. Cara, e assim, a última bom pra gente, que a gente vai se alongando, mas, cara, é impressionante. A qualidade técnica, a capacidade científica é fundamental, mas a relação médico-paciente é o que manda, assim. Então, seja o campeão da relação médico-paciente que você vai ter sucesso. É claro que se você for competente, mas seja o cara da relação médico-paciente. É isso aí. Faça tudo com prazer. É isso. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, até mais.